Texto que nós lemos de Neemias, capítulo 2, no versículo 17 e 18, nos traz profundas reflexões que nós devemos atentar para ela. Penso que, como cristão, deveríamos ler o livro de Neemias todo mês. Não só lê-lo todo mês, mas criar uma rota de coalizão com ele. Como assim? O que ele está dizendo? O que eu preciso fazer? Como eu preciso melhorar essa perspectiva minha? Como isso pode ir acontecendo? Então, eu entendo que, de certa forma, ele nos traz exatamente lições importantíssimas para as nossas vidas. O ano é 445 a.C. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Síria, Neemias recebe autorização real para reconstruir os muros de Jerusalém. Se você olhar o versículo capítulo 1, diz que ele soube da miséria, da lástima que estava Jerusalém. Não só uma miséria, mas ele diz grande miséria. Se você observar o versículo 3, ele traz exatamente essa proporção de desprezo que estava a cidade. E ele diz que ele chora, ele lamenta, ele jejua, ele clama ao Senhor por aquilo, ele pede a Deus misericórdia. Há um pranto, há uma tristeza profunda no coração dele. E a grande questão, eu fico perguntando por que Neemias, que já estava lá, nasceu no cativeiro, vivendo no cativeiro, se preocupa tanto com o povo tão distante. Porque Neemias entendia exatamente que, por mais que ele estava distante de Jerusalém, Jerusalém era a representação da igreja do Antigo Testamento, o templo no Monte Sião ou no Monte Moriá, era exatamente o centro da adoração, da vida política, do contexto divino da nação de Israel. Então, homens como Neemias, Esdras e Zorobabel foram homens que o Senhor usou, de fato e de verdade, para se empenhar na reedificação não só dos muros, da casa do Senhor e da adoração em Jerusalém. E quando nós pensamos nesses homens, acho que falta muito para as nossas igrejas essa perspectiva das nossas lideranças, de homens de fato, de grande visão, de grande desejo, de grande ardor pela causa do Senhor. Acho que o tempo está passando, nós estamos criando uma geração inércia com as coisas de Deus. Uma geração que não tem tanto prazer com o reino de Deus. Nós temos prazer no trabalho, no lazer, no nosso dia a dia, nós até nos sacrificamos para tudo isso. Mas quando nós olhamos para a igreja do Senhor, quando nós olhamos para a adoração ao Senhor, quando nós olhamos para a perspectiva de que o Senhor requer de nós, nós vemos exatamente essa dificuldade que nós temos de empenhar as nossas vidas na perspectiva da eternidade, conforme o próprio Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós esquecemos esta palavra, esquecemos a promessa do Senhor e pensamos exatamente no tempo presente, no reino presente, nas nossas perspectivas, nos nossos desejos e na nossa vontade. Quando nós olhamos
essa perspectiva que Neemias tem, ele olha e vê exatamente a miséria que eles estão assolados, o pobre, o vexame, o caos, a degradação da nação de Israel, especialmente de Jerusalém, os próprios muros que eram o símbolo de proteção deles, no estágio terrível. Então ele traz exatamente uma perspectiva para a nação de Israel. E que deve ser a nossa perspectiva. Se nós queremos vencer, nós precisamos avançar. Não existe vitória sem avanço. Não existe vitória sem avanço e sem edificação mútua. Esta é a grande perspectiva que Neemias está nos chamando a atenção. Avança, vença na edificação mútua. Isso é o que nós vamos pensar nesta manhã. Avança e vença na edificação mútua. De que maneira? Pelo menos 3 razões nós podemos estar aqui. Primeiro, é o despertamento divino para nós. É o despertamento divino. Nós devemos estar atentos a ouvir e a ver a mão de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que diz o versículo número 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Olha a perspectiva que ele tem, sendo Cristo o Senhor da igreja, aquele que direciona todas as coisas, em todas as épocas, o sustentador do universo, e sendo ele que declara exatamente qual a vontade que ele tem para a vida da sua igreja, do seu povo, a igreja precisa buscar sensibilidade espiritual no Senhor, para cumprir os propósitos estabelecidos por Deus. A igreja precisa exatamente ter esse despertamento divino, este avivamento, sempre se colocar nos trilhos da vontade de Deus. E quando ela insiste a percorrer os outros caminhos, essa igreja, de fato e de verdade, sofrerá a disciplina e a correção do Senhor. A igreja do Senhor verdadeira. Não estamos falando de igrejas falsas, de falso evangelho. Nós estamos falando daqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Quando esta igreja permite-se sair dos caminhos do Senhor, do trilho do Senhor, o Senhor mesmo trará a disciplina e a correção a ela. Porque o Senhor não aceita que o seu povo viva de maneira contrária à vontade dele. O Senhor não permite isso. O Senhor não aceita isso. Por isso, eu e você precisamos estar atentos e nos despertarmos exatamente para ouvirmos a voz de Deus e entender a voz dele para as nossas vidas. E entendendo isso, nos leva exatamente à segunda verdade para nós podermos avançar e vencer a edificação mútua, exatamente compreendendo que é este mesmo Senhor que edifica a sua igreja, que usa pessoas para isso. Não é só saber a vontade do Senhor, não está só ali, mas saber que a capacidade para a edificação vem exatamente do Senhor da igreja. Olha o que ele mesmo vai dizer, e ele declara novamente. E lhes declarei como a boa mão de Deus, do meu Deus, estivera comigo, e também das palavras que o rei me falara. Então lhes disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para boa obra. Ou seja, é pelo Espírito Santo de Deus que ele habilita pessoas para cumprir a missão no meio da sua igreja. É o Espírito do Senhor que nos capacita não só para a edificação da igreja, mas para a proclamação do Evangelho por meio dos nossos dons espirituais, por meio daquilo que nós temos. Eu não entendo, às vezes, para dizer, mas eu não tenho nenhum dom. Será que você não tem nenhum dom?
Ou você não quer se colocar à disposição para servir? Porque aquele que morreu na cruz, que subiu aos céus, deu dom aos homens. A palavra deixa claro. Ele concedeu dons aos homens. Então não existe ninguém dentro da igreja que não tenha recebido um dom da parte do Senhor. Todos têm que receber dom, até porque se os dons são para edificação mútua, não há como se edificar mutuamente com alguém que não tem dom. Você pode dizer, pastor, mas eu queria ter um dom espetacular. Não, os dons espetaculares cessaram. Cessaram. Mas o Senhor nos dá dons para edificação mútua. Deus levanta pessoas que têm um coração voluntário a doar. Deus levanta pessoas que têm um coração voltado a servir. Deus levanta pessoas que têm a capacidade de ensinar. Esses nós chamamos, as Escrituras diz que tem que ser os presbíteros, aptos a ensinar. O Senhor dá a capacidade dos presbíteros de ser instrumentos de ensino para a tua igreja. Nós encontramos nas Escrituras pessoas que têm capacidade não só de ensinar, mas vamos ter pessoas que têm capacidade de ajudar o necessitado, de hospitalidade. Isso também são dons que o Senhor dá na sua igreja para edificação mútua. Então nós vamos perceber exatamente que tem pessoas e tem dons diferentes para realizarmos o serviço do Senhor. E o que Neemias está dizendo é, quando ele se dispõe, não é Neemias que está dizendo, agora o povo se diz para Neemias, então nós vamos dispor os nossos corações para edificarmos. Não é Neemias que está dizendo, nós vamos edificar. Não, não é Neemias. É o povo que entendeu exatamente, Deus está conosco, a mão do Senhor sobre as nossas vidas, então nós podemos sim se dispor e fazermos juntos. E a palavra está no plural, é exatamente isso. Não existe serviço individual no reino de Deus. Não existe serviço individual. Ah, vamos deixar para fulano fazer. Não, não existe isso. O Senhor levanta pessoas para ajudar a direcionar o seu trabalho. O Senhor capacita pessoas para edificar a sua igreja. O Senhor capacita pessoas exatamente para colocar exatamente este espírito de serviço e que fortalece um ao outro para estarmos ali vendo a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Sobre a vida da sua igreja. E quando nós entendemos exatamente isso, nos leva exatamente ao terceiro princípio, que é saber que essa edificação mútua, por meio dos dons que o Senhor nos dá, por meio do nosso serviço ao Senhor, vai atender a necessidade da igreja e do seu crescimento. Quando nós entendemos exatamente esta perspectiva de que devemos servir ao Senhor, nós vamos entender que este serviço nos leva a não só a edificação mútua por meio dos nossos dons, mas entendemos que visa a suprir as necessidades da igreja e o seu crescimento. Olha o versículo 17. Voltemos os nossos olhos para o 17. Está diante de Neemias homens, mulheres, jovens, magistrados, pessoas que não têm cultura, pessoas iletradas, pessoas com grandes letras, nobres, e nem os nobres também estavam lá. E ele diz assim, então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser motivo de vergonha, opróbrio,
descaso, desleixo ou qualquer outra coisa, se você olhar a palavra quer trazer para nós. Motivo de vergonha. O que ele nos chama exatamente que, independente das circunstâncias, nós devemos olhar a nossa realidade. A nossa realidade. Não só olhar a nossa realidade, mas dentro da nossa realidade nos abraçarmos a obra do Senhor para fazer, para que ela seja edificada, cresça para a glória do Senhor. Nenhum trabalho é feito no nome do Senhor. Neemias está na história, sim, como aquele que conduziu o povo à edificação dos muros de Jerusalém, sim. Mas sem o povo, Neemias não iria fazer nada. Nada. Sem a disposição do povo de servir ao Senhor, verdadeiramente, Neemias não iria conseguir nada. E é isso que nós devemos entender, meus irmãos. Se nós queremos que a igreja seja edificada para o bem espiritual, para o crescimento físico, nós precisamos entender que todos nós devemos servir, estar disposto a servir, a fazer. Talvez algumas pessoas digam assim, mas se a igreja fosse maior, o trabalho seria menor. Não, não tem trabalho menor ou maior. Independente do tamanho da igreja, as suas necessidades, ainda que sejam diferentes, elas existem. Existem necessidades diferentes para toda e qualquer igreja. Se uma igreja é grande, ela pode chegar ao momento que ela não tem mais acomodações. E ela precisa trabalhar para isso. Ela precisa ter uma demanda de visita, uma demanda de liderança. Precisam entender quais são os pontos fortes, os fracos, tratar os fortes para que eles sejam melhores e os fracos para que eles se potencializem. Então não existe nada que diga que a igreja maior não tem nenhum problema. A igreja menor tem mais problema. Todas têm problemas. Talvez a grande questão é o quanto nós nos dispomos para fazer. Talvez seja a grande questão é o quanto nós dispomos para servir. É quanto o nosso coração de fato está voltado para a glória de Deus, para a edificação do nome de Deus. Quando nós olhamos a nossa realidade e vemos, há uma música, eu acho que de todas as músicas do Diante do Trono, a única que eu gosto é essa. Pode ter 100, 200, mas só tem uma música que eu gosto deles. Senhor, abre os meus olhos que eu preciso ver a realidade de quem eu sou. Qual é a minha realidade? Como é que eu estou? E é exatamente isso que Neemias está dizendo. Olha para nós. Olha como nós somos vergonha. Ou como nós deixamos, ou como nós estamos vivendo. Nós não podemos viver nessa perspectiva. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Basta nós colocarmos o nosso coração. E veremos a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Nós devemos fazer isso, meus irmãos. O serviço do Senhor é exatamente isso. É nos dispormos para servir, para edificação. Você não pode ter o princípio de achar que alguém vai fazer o seu trabalho. Ah, tem fulano para fazer. Conta-se uma história. Os fazendeiros de uma região resolveram se juntar para acabar com a fome. Muita gente passando fome naquela localidade. E falou assim, olha, nós vamos resolver o problema da fome. Como é que nós vamos resolver o problema da fome? Pronto. Eram fazendeiros de leite. E eles resolveram, cada um vai doar 10 litros de leite por dia. Muitas famílias carentes. Cada um doando 10 litros de leite não vai fazer falta para eles. Homens que têm centenas de gado de leite, não iria faltar nada. Então,
Um doou um grande recipiente, onde o leite ia colocando ali, ele já ia sendo processado, né, pasteurizado ali, e eles iam colocando os leites. Cada um vinha trazer seus 10 litros e colocava, e o leite estava ali em processamento. E chega um momento que eles vão pegar agora o leite para distribuir para as pessoas. Então imagine, 50 fazendeiros, 10 litros de leite, então era leite para cuidar do povo. Imagine isso se repetindo todos os dias. E aí eles vão tirar o leite de lá de dentro. E quando eles abrem, água. Só água. Não tinha nada. Só um levou 10 litros e colocou. Só tinha água. Aí um olhou para o outro e falou assim, eu trouxe 10 litros de leite. Cadê o litro de leite seu? Eu pensei que ele ia colocar, eu coloquei água. O outro disse, mas eu pensei que ele ia colocar, e eu coloquei água também. E assim, um por um, foi dando as suas desculpas exatamente. Por que nós não colocamos? Porque eu pensei que alguém iria fazer. Às vezes nós fazemos isso na igreja do Senhor. Às vezes nós fazemos isso na igreja do Senhor. Nós sempre queremos colocar para alguém fazer. Nós sempre achamos que alguém vai fazer. Nós sempre vamos dizer assim, não, mas tem fulano, mas fulano e fulano. Não se edifica, meus irmãos, uma igreja assim. Não se acaba com a miséria do mundo assim. Eu fiz porque eu pensei que fulano. Imagine a frustração daquela população que foi receber o leite. E quando chegou lá só tinha água. Somente água. E ali eles, de fato, viram o quanto o coração deles estavam preso em si mesmo. Não preocupados com a necessidade do próximo. Lamentavelmente, às vezes nós vivemos assim também. Muito mais preocupado conosco do que com o bem comum. Fechamos os olhos para as pessoas que passam à nossa volta. Não estou dizendo que você deva dar dinheiro a todas as pessoas que você encontra, mas você consegue, de forma muito clara, perceber quem precisa e quem não precisa, no olhar da pessoa. Nós não estamos falando da cultura de pedinte que existe. Nós estamos falando da capacidade que Deus nos dá de termos visão de quem precisa e quem não precisa. Quando nós olhamos para a igreja, a mesma coisa. O que eu posso fazer pela igreja do Senhor? O que eu estou fazendo pela igreja do Senhor? Um dos textos que eu acho interessante é que não existe gente neutra no serviço do Senhor. Não existe ninguém neutro. Lucas, capítulo 11, versículo 23. Olha o que diz a parte final. Olha o que diz a parte final, a parte B que nós chamamos, depois do ponto e vírgula, ou dependendo da sua versão, depois da vírgula. Lucas, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: e quem comigo não junta, faz o quê?
Quem comigo não junta, espalha. Ou você junta ou você espalha. Não existe meio termo. Não existe, eu estou em cima do muro, eu estou pensando que eu... Não. Se você não juntou, você está espalhando. O Senhor deixa bem claro essa perspectiva que eu e você devemos ter sempre, né? Nessa firme determinação de servir ao Senhor, de estar com o Senhor. O nosso coração deseja servi-lo realmente em esse cristianismo sem restrição, de fato, de verdade. Nessa tentativa de vivermos nessa reconciliação com o Senhor, nós devemos entender que, por mais que nós devemos seguir ao Senhor, nós não podemos caminhar de forma achando que a perspectiva do não fazer ou deixar para depois, nós estamos espalhando. Nós estamos jogando para longe. Então não existe neutralidade no serviço do Senhor. Não existe imparcialidade. Ou você está ou você não está. E aí ele diz a parte A, que não é por mim, é contra mim. Ou está ou não está. Ou junta ou espalha. Se não juntou, está espalhando. Não está fazendo nada, é espalhar. Essa é a visão que Cristo traz para os seus discípulos e para nós. Se nós queremos avançar, precisamos exatamente mudar a nossa perspectiva à luz das Escrituras. Como igreja, se nós queremos avançar, precisamos olhar as Escrituras. Como família, nós queremos avançar juntos, precisamos junto olhar a nossa família à luz das Escrituras. Não há outro caminho. Olhar como nós estamos e o que o Senhor requer de nós. E aí sim, avançaremos em família, em igreja, em nossa sociedade, em tudo. Que Deus possa nos abençoar.